Sim, senhoras e senhores, pronto, você está aqui no canal dos Mistérios do seu amigo Paulinho Boa Pessoa. E prepare seu coração, porque essa história que eu vou contar é muito interessante. O Dionísio, ele tem dois sobrenomes aqui importantes. Dionísio Pereira Santos. Ele manda um relato envolvendo um amigo dele, o Oswaldo. É muito interessante essa história e depois eu quero a opinião de todos vocês. Enquanto eu me preparo aqui para contar a história, eu tenho um pedido a lhe fazer. Queria que você primeiro visitasse o nosso canal Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu estou contando uma história belíssima que é do pastor e a bailarina. É uma história que foi dividida em 4 capítulos, mas é linda demais. É um livro. Eu tive o privilégio de receber de um pastor chamado Felipe. Para mim ele continua sendo pastor, para ele próprio não, mas para mim ele continua sendo. Eu recebi um relato, um verdadeiro livro, e essa história tem um título, O Pastor e a Bailarina, e está no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial. Quero que você vá lá, faça uma visita, se inscreva por lá, e quero que você ouça essa história inteirinha, 4 capítulos, um mais lindo que o outro, tá? Por aqui, quero que você se inscreva também, quero que você acione o sininho também, e quero que você seja membro do canal, o que para nós será muito importante, ok? Isso posto, no canal dos Mistérios, vamos saber o que o Dionísio fala do amigo dele, Oswaldo. A história está muito interessante. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa fantástica e impressionante história do canal acabou de começar. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Dionísio Santos. E hoje eu quero tocar num assunto muito importante na história que você conta. O abuso de determinadas pessoas, a zombaria de determinadas pessoas com relação às coisas que a gente deveria considerar sérias. Tem gente que vem com esse defeito de fábrica, eu diria. Zomba de tudo, não acredita em nada. Tem coisa que a gente carrega sozinho por tempo demais até entender que o peso não foi feito só pra gente. Hoje eu quero falar do Oswaldo. Eu acho que o Oswaldo acabou se tornando na minha vida um exemplo. Eu tinha um conhecimento com o Oswaldo, mas era uma amizade. Eu considero que ser conhecido é diferente de uma amizade. Mas o Oswaldo era mais do que isso, era mais do que conhecido. Então eu posso considerá-lo sim um amigo. Mas não foi uma amizade de escolha, era de convivência. Você sabe como é que é? Cidade pequena, você cresce junto. Ele não morava longe da minha casa. A gente foi se aproximando. Não que nos gostássemos, dá pra entender? Não era que a gente se gostava um do outro. Não era isso. Mas eu cresci junto com ele, você vai aprendendo a tolerar. Você aprende até a fingir que não vê determinadas coisas. Mas o Oswaldo era difícil. Ele era briguento, mal educado, daqueles que falam cuspindo, que entram num lugar já procurando motivo para arrumar uma confusão, não respeitava pessoas idosas, não respeitava as mulheres, não respeitava fé nenhuma. O Oswaldo, para ele, tudo era besteira, tudo era bobagem, criação do pai dele.
filho de peixe, peixinho é. Ah, tudo isso é bobagem, tudo isso é mentira, tudo é coisa de gente fraca. O pai o ensinou assim. E assim ele queria que as coisas fossem. Principalmente essas coisas que o povo do interior respeita em silêncio. Eu me lembro quando a gente era menino, a gente fazia xixi e de vez em quando ele fazia xixi andando. Uma vez a gente tinha o quê? Uns 9 anos de idade. Eu falei, Oswaldo, não pode fazer xixi andando que a mãe morre. Ah, que besteira! Que bobagem! Você acha que fazer xixi andando a mãe morre? Isso é bobagem, é besteira. Ele já era pequeno e ele discordava de tudo. Se ele soubesse que alguém fez uma promessa, fizeram uma promessa para São João, para Santo Antônio, para São Benedito, fizeram uma promessa para São Pedro, ele xingava. Bobagem. Se falava de macumba, aí ele se transformava, ele ficava agressivo, vermelho, parecia que aquilo tocava no nervo que ele mesmo não entendia o que era. Isso é palhaçada, dizia. Quero ver essas coisas funcionarem comigo, aprendi com meu pai, quero ver. Eu nunca gostei dessas falas. Eu era diferente. Mas não era por medo bobo, mas porque eu aprendi cedo que respeito é bom e eu gosto. E não se mede respeito por crença, se mede por limite. E limite era algo que o Oswaldo não conhecia, ele não tinha. Naquela sexta-feira, e eu me lembro como se fosse agora, lua cheia, redonda, iluminando a estrada de terra como se fosse dia fraco. Era umas 7 horas da noite, talvez até um pouco mais. O cheiro da noite subindo na terra, aquele misto de poeira fria e mato amassado. A gente estava indo na casa do Zé Arlindo jogar truco. Coisa simples, risada, baralho, café forte. Truco! Os gritos, truco! Caminhávamos porque era perto. A cidade era pequena e ainda permitia esse tipo de coisa. O Oswaldo ia falando alto, reclamando da vida, xingando gente que nem estava ali. Eu só escutava, sempre fui mais de escutar do que falar. Meu pai havia ensinado que Deus deu 2 ouvidos para isso, para você falar menos e ouvir mais. Quando nos aproximamos daquela encruzilhada, ali eu senti, antes de ver, eu não sei explicar direito. Ali era como se o ar mudasse. Sabe quando o corpo percebe algo antes da cabeça, antes dos olhos, antes das percepções sensoriais? Ali sempre foi um lugar respeitado, não por medo, por tradição mesmo. Eram 3 caminhos que se cruzavam assim no meio do nada. 3 caminhos. Era uma encruzilhada de respeito. Muita gente já tinha visto coisas estranhas ali. Outros só sentiam um arrepio e apressavam o passo quando passavam por ali. E naquela noite, quando eu vinha com o Oswaldo pro jogo de truco, de repente eu vi, ali havia um despacho. Era sexta-feira. Velas pretas acesas, as chamas ainda firmes, farofa espalhada, uma garrafa de bebida, cachaça, charutos, tudo devidamente organizado, feito com intenção. Não era coisa largada ali, não era uma coisa jogada ali, não era isso. Era trabalho feito com cuidado. Eu parei e falei, Oswaldo, eu falei até baixo com ele, Oswaldo, vamos desviar, vamos passar aqui pelo canto, vamos passar aqui. Você tá comigo.
Você tá com medo? Ele riu, não foi um riso normal. Foi deboche puro. Tá com medo, Pereira? Ô, Pereira, você nunca ouviu falar de pau Pereira, não, pai? Pau Pereira é coisa firme, rapaz. Tá tremendo que nem geleia, tá com medo? Você não é Pereira, devia ser geleia. Isso aí não passa de comida jogada fora, olha que desperdício. Por favor, Oswaldo, não mexe com isso não, rapaz. Não é nosso. Isso foi alguém que colocou aí. A pessoa teve seus motivos, suas razões pra fazer isso. Vá, para com ladainha. Ele nem me ouviu. Ele começou a xingar palavras feias, pesadas. Xingou quem tinha feito, xingou santo, xingou entidade, xingou até o vento. E aí ele chutou aquilo. Foi chutando o que via pela frente e ria. Chutou farofa, chutou a garrafa, chutou as velas, uma por uma espalhada. Tá vendo? Tá vendo o que acontece? Nada! Neca de pitibiriba. Você sabe o que é neca de pitibiriba? É nada! Meu coração apertou de um jeito que não era medo, era vergonha alheia, vergonha profunda. Para com isso, Oswaldo. Eu falei mais firme. Você não sabe o que você está fazendo. Ele então se virou para mim com ódio nos olhos. E você sabe, E você sabe? Tem a dó, Dionísio. Ô, Pereira. Ô, Dionísio, tem a dó, rapaz. Desde quando você virou especialista nessas porcarias? Antes que eu respondesse, o vento apagou a última vela sozinho. Não foi sopro forte, não foi rajada. Foi como se alguém tivesse assoprado mesmo. Ali o Oswaldo riu mais alto ainda. Viu? Até o vento ajuda a desmanchar essas besteiras. Mas eu senti um frio subir desde a sola do pé até a nuca, porque o vento não prosseguiu, só apagou e parou. A lua ficou escondida atrás de uma nuvem grossa, pesada demais para passar rápido. E a estrada ficou silenciosa demais. Vamos embora, eu falei pro Oswaldo. Ele ainda deu um último chute como desafio. Se tiver alguém ouvindo, que venha cobrar, caramba. Dionísio Pereira dos Santos é um marica medroso. Cadê teu Pereira? Você só tá com cara de Santos agora, Dionísio. Se tiver alguém escutando, que venha cobrar, uai. Essa bobagem, olha, a pessoa gastou quanto nisso aqui? Jogou dinheiro fora. Eu fiquei um segundo a mais. Olhei para aquele resto espalhado no chão. Sentia uma pressão no peito, como se estivesse deixando algo aberto. Algo que não era meu para fechar. E naquele momento eu tive a certeza mais estranha da minha vida. Não era o Oswaldo que tinha sido ouvido. Era a falta de respeito. Quando nós alcançamos a estrada de novo, o Oswaldo começou a reclamar. Estranhando a minha perna. Nunca tive isso. Tá me dando uma cãibra, a perna tá pesada. Estamos chegando já? Eu não respondi. Porque quando ele reclamou da perna com cãibra,
e pesada. Eu já tinha percebido outra coisa. O som dos nossos passos não estava mais sozinho. Depois da encruzilhada, a gente seguiu andando como se nada tivesse acontecido. Ou melhor, como se fingíssemos que nada tivesse acontecido. O Oswaldo continuava rindo, falando alto, cantando e contando vantagem daquilo que tinha feito. Dizia que agora queria ver. O capeta vai aparecer? Será que o capeta vai aparecer? Porque se ele aparecer na minha frente, eu dou um chute no traseiro dele. Eu dou um chute no traseiro dele, que ele enterra a cabeça com aquele chifrinho no chão. Ele falava essas coisas com uma segurança que me embrulhava o estômago. Mas o riso dele começou a falhar. Primeiro foi a respiração, ficou mais curta, mais pesada. Ele começou a reclamar da perna, a cãibra, a perna pesada, tá chegando. De repente, não falar do nada. Levou a mão na altura da coxa. Que foi? Perguntei. Nada. Respondeu seco. Essa perna tá estranha. A perna direita. Justamente a que ele mais tinha usado nos chutes de tudo aquilo. Quer parar um pouco, Oswaldo? Parar pra quê, rapaz? Bora, vou jogar truco. Você virou enfermeira agora, Pereira? Agora tá precisando do teu lado do Santos. Sim, porque eu sou o Dionísio Pereira dos Santos. E ele ficava variando me chamar. Hora de um nome, hora de outro. Continuamos, mas o passo dele já não era o mesmo. Arrastava o pé, tropeçava em nada, a estrada de terra que sempre foi lisa naquela parte parecia agora irregular, mas só para ele. E então aconteceu a primeira coisa que não havia explicação nenhuma. O cheiro, porque no meio do caminho eu senti um cheiro forte de cera queimada, misturada com bebida derramada. Eu parei na hora. Você tá sentindo isso, Oswaldo? Ele parou também, olhou em volta irritado. Sentindo o quê, ô Pereira? Cheiro de vela, de cachaça. Fala com isso, Pereira. Você tá impressionado. Mas o cheiro ficou forte, parado no ar, como se a encruzilhada tivesse se deslocado junto com a gente. Seguimos mais alguns metros e o Oswaldo tropeçou feio, caiu de joelho, xingando alto, quando levantou a calça. A calça dele estava rasgada e o joelho sangrava. Foi pedra, não vai pensando besteira não. Eu caí de joelho, a pedra rasgou a calça, machucou meu joelho. Me abaixei para ajudar. Quando eu encostei na perna dele, eu senti um frio estranho. Não o frio da noite, o frio de coisa guardada, recolhida. Eu falei sem pensar: nossa, tua perna tá gelada, Oswaldo. Pai, impressão sua. Ele respondeu puxando a perna. Mas ele começou a mancar de verdade. Pereira, chamou depois de um tempo, e a voz diferente. Você escutou isso? O quê? Alguém chamando? Parecia brincadeira, mas não era. O tom dele quando zoava era baixo, contido. Não, eu não escutei nada. Deve ser o vento. Não foi vento, não. Chamou meu nome. Escutou, falou de novo, falou Oswaldo. Você escutou? Não. Eu não ouvi, Oswaldo. Você tá com brincadeira? Rapaz, eu sou de brincar. Chamaram meu nome. O silêncio estava tão pesado que doía no ouvido. Nenhum grilo, nenhum sapo, nada. A lua voltou a aparecer no céu, mas parecia distante demais, como se estivesse só iluminando por obrigação.
Vamos embora, Oswaldo. A gente vai jogar truco outro dia, vamos voltar daqui. Você tá agora com medo, rapaz? Ele retrucou, mas sem convicção. E então, bem atrás da gente, escutamos aquele estalo. Como se fosse uma vela sendo quebrada. Oswaldo virou rápido demais. Tá vendo? Gritou. Não tem nada. Mas eu vi o rosto dele mudar. Os olhos arregalaram, a boca ficou seca. O que foi? Eu perguntei. Ele demorou a responder. Nada. Mas a voz saiu falha. Eu pensei que eu tinha visto... Visto o que, Oswaldo? Besteira. Seguimos. Mas agora ele seguiu calado. O riso tinha sumido, só o barulho do pé arrastando, a respiração pesada. Foi quando chegamos perto da porteira velha da fazenda abandonada. Lugar conhecido. A gente passou por ali uma vida inteira, mas naquela noite a porteira estava aberta. Ué, estranho. A porteira estava sempre fechada e parece que ela tinha corrente com cadeado. Sempre fechada, no entanto, naquela noite aberta. Estranho, eu falei. Oswaldo não respondeu. Estava parado, olhando dentro do pasto escuro. Pereira, falou ele. Você tá vendo aquilo? Seguiu o olhar dele no meio do pasto, longe da estrada. Tinha 3 pontos de luz, pequenos, tremendo, amarelados. Velas. Meu corpo inteiro gelou. Isso não estava aí, eu sussurrei. Mas tá vendo? Ele começou a tropeçar nas palavras, sabe? Quando a pessoa começa a gaguejar. Mas você tá vendo? Ele falou rápido demais, gaguejando. Tá vendo que isso é brincadeira de alguém. É alguém brincando com a gente. Ele deu 2 passos em direção à porteira. Oswaldo, não vai lá. Eu pedi quase implorando, não vai lá, pelo amor de Deus, Oswaldo. Ele parou, a mão tremia. Elas estão se apagando, murmurou. Uma a uma, as luzes se apagaram. Sem vento, sem som. E no lugar onde estavam, surgiu uma escuridão densa. Oswaldo levou a mão à cabeça. Ai, minha perna! Ai, minha perna! O Oswaldo gemeu. Minha perna tá queimando. Quando ele levantou a calça. Quando ele levantou a calça, sabe, a perna da calça, ele levantou assim a perna da calça. Eu vi algo que eu nunca vou esquecer. Marcas de cera endurecida na pele dele, como se a vela tivesse pingado ali horas antes. Isso não é possível, eu falei. Ele começou a chorar de verdade. Não era desespero ainda, era confusão. Pereira, eu não fiz nada. Eu só chutei. Foi aí que eu entendi uma coisa, que ninguém havia me ensinado, mas que o interior sempre soube. Não importa a intenção, importa o desrespeito. A estrada parecia mais longa agora. Cada passo custava, e quanto mais a gente se afastava da encruzilhada, mais parecia que algo vinha junto. Quando finalmente avistamos as primeiras luzes da casa do Zé Arlindo, onde haveria o jogo de truco, Oswaldo parou de vez. Eu não entro. Como assim? Como assim, Oswaldo? Eu não entro. Ele repetiu. Tem alguém comigo. Não tem ninguém, Oswaldo. Não tem ninguém. E embora ele dissesse o contrário, ele apontou para a própria sombra dele no chão. A sombra. E o mais impressionante é que a sombra não acompanhava mais os movimentos dele. A sombra, ela estava, é como se houvesse um delay, ela estava atrasada.
como se pensasse antes de copiar. E ali então eu entendi. O que quer que tivesse sido acordado naquela encruzilhada não ia embora fácil, e aquela sexta-feira tinha acabado de começar de verdade. Depois daquela sombra atrasada, nada mais foi normal. O Oswaldo ficou parado, olhando para o chão, como se estivesse tentando entender o próprio corpo. Eu chamei pelo nome dele umas 3 vezes, até que ele respondeu. Quando ele falou, a voz não era mais aquela voz grossa, cheia de bravata, saiu fina, falhada, como se tivesse... Pereira, eu não estou gostando disso. Nunca vou esquecer a frase, porque... foi a primeira vez em tantos anos que eu ouvi o Oswaldo admitir qualquer coisa que se parecia com medo. Vamos entrar na casa do Zé Arlindo, eu falei. A gente tem companhia, toma uma água, isso vai passar. Ele deu 2 passos e quase caiu. Segurei o Oswaldo pelo braço. A perna direita simplesmente não obedecia mais o Oswaldo. Não era uma dor comum, era como se tivesse pesada demais. A minha perna tá parecendo morta, ô Pereira. Eu não tô sentindo a minha perna direito. Eu não tô sentindo. Consegui levá-lo até a varanda. O Zé Arlindo estranhou a hora que nós chegamos. Perguntou o que tinha acontecido. E antes que eu respondesse, foi o Oswaldo que falou, por cima, nervoso, tentando brincar. Não aconteceu nada. Eu tropecei feito besta, caí numa pedra, machuquei a perna. O Zé puxou uma cadeira, mandou ele se sentar. E quando a luz da varanda bateu direito, eu vi melhor o rosto do Oswaldo. Tava pálido. Suor frio escorrendo na testa, mesmo com a noite fresca. Você tá passando mal, homem? Disse o Zé Arlindo. O Oswaldo, ele não respondeu, estava olhando para a própria perna. E quando ele levantou a barra da calça de novo, as marcas de cera estavam mais escuras. O Zé, nessa hora, ele fez o sinal da cruz. Vocês passaram por onde? Ele perguntou sério. Eu hesitei, olhei para o Oswaldo, ele desviou o olhar. Pela estrada de baixo, eu respondi. Passamos ali pela encruzilhada. O Zé ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. E depois falou, sem até levantar a voz. Vocês mexeram no que não era para ser mexido. Vocês mexeram naquilo que não era de vocês. O Oswaldo explodiu. Eu mexi mesmo. Até ele gritou. E daí? Agora isso vai me matar? O Zé não respondeu. Ele só entrou em casa e ele voltou com um copo d'água que ele entregou para o Oswaldo. Bebe isso aí, Oswaldo. O Oswaldo tentou segurar o copo, a mão dele tremia tanto que ele derrubou a água no chão. Quando finalmente ele conseguiu beber, cuspiu tudo de volta. Tem gosto de cera, a água tá ruim, tá salobra. Eu não tô conseguindo beber. Ele falou até engasgando com a água. Aí o truco, que era tão gostoso, naquele dia acabou sendo esquecido. O riso morreu. O Zé acabou dispensando os demais visitantes. Todo mundo acabou indo embora mais cedo. E falou que aquilo não estava certo. No caminho da volta, o Oswaldo já não conseguia mais andar. Eu praticamente arrastei o Oswaldo pelo caminho, apoiando assim os braços dele no meu ombro, sabe, arrastando mesmo. A perna direita dele estava fria, dura, e começava a escurecer perto do tornozelo. Pereira, ele sussurrou. Aquela coisa, ela não saiu de mim, Pereira. Para com isso, Oswaldo, eu respondi. Mas a minha voz já não tinha mais força também. É impressão sua. Não é. Quando eu fecho o olho, eu vejo as velas acendendo novamente. Ele começou a chorar. Um choro contido,
feio, de adulto que não sabe lidar com o próprio desespero. Eu não quis ofender ninguém, ele dizia. Eu só não acreditava nessas coisas, mas eu não queria ofender ninguém. Foi aí que eu entendi outra verdade dura demais. Não acreditar não protege ninguém. Respeitar, sim. Quando chegamos perto da casa dele, Oswaldo parou de vez. Eu não vou entrar, disse ele. Mas por quê? Ele apontou para a porta. Está escuro demais lá dentro. A casa dele sempre foi escura. Cortina fechada, lâmpada fraca. Mas naquela noite parecia que a escuridão estava esperando. Entra logo, por favor, Oswaldo, eu falei já cansado. Entra! E quando nós abrimos a porta, um cheiro forte tomou conta do ambiente. O mesmo cheiro da estrada, cera, bebida, fumaça. Isso não é possível, eu sussurrei. A sala estava intacta, nada quebrado, nada fora do lugar. Mas bem no meio do chão havia pingos de cera preta, cera de vela. Era uma coisa fresca ainda, você percebia que aquilo era uma coisa fresca. O Oswaldo então caiu de joelhos. Eu não trouxe isso pra cá, ele chorava, eu não trouxe isso pra cá. Mas trouxe, ou algo veio com ele. Naquela madrugada, ele não dormiu. Gritava, acordava assustado, dizia que alguém chamava o nome dele do quintal. Oswaldo! Oswaldo! Até 3 horas da madrugada, até 3 horas da manhã, eu inclusive também escutei claramente, Oswaldo! Alguém chamando pelo nome dele. Não era voz de gente conhecida. Não era voz de homem e nem de mulher. Era uma voz de cobrança. Oswaldo! No dia seguinte, a perna do Oswaldo amanheceu pior. Ele não mexia do joelho para baixo. A pele escura, fria. O médico da cidade olhou, coçou a cabeça, disse que aquilo não fazia sentido, porque não era um problema circulatório, o que se suspeitou num primeiro momento, mas não é isso. Isso não é circulação, isso é outra coisa. Mas não disse qual. E o Oswaldo, aquele homem briguento, malvado, debochado, agora já não xingava mais. Só repetia uma frase olhando para o nada. Eu chutei aquilo. E a cada vez que ele dizia isso, eu sentia o chão da encruzilhada mais perto. Na manhã seguinte, a notícia já tinha corrido toda a cidade. Você sabe como é que é? Cidade pequena, não precisava nem de rádio, nem de internet. Na época não existia isso. Bastava uma janela aberta e alguém disposto a cochichar. Oswaldo, você viu o que aconteceu com ele? Passou mal. Dizem que a perna dele tá preta. Tá correndo o risco até de perder a perna, hein? Ele chutou um despacho na encruzilhada. Foi coisa da estrada. Ele mexeu onde não devia mexer. Eu já falei, tem que respeitar esse tipo de coisa. Aqueles comentários da cidade, eu escutava tudo aquilo calado, porque eu sabia exatamente onde tinha começado. Bem, eu já tinha mais ou menos uns 5 dias do acontecido. Já tinha ido ao médico, conforme eu narrei. Então eu fui na casa do Oswaldo naquele dia bem cedo. Eu nem dormi direito naquela noite também. Na verdade, eu acho que eu nem cheguei a dormir naquela noite. Porque toda vez que eu fechava os olhos, eu via aquela sombra atrasada no chão, a sombra dele. Parecia que tinha um delay mesmo, tentando acompanhar um corpo que já não obedecia mais. A casa estava vazia com a porta aberta. Coisa rara. O Oswaldo sempre foi de trancar tudo. Desconfiado ele era assim do mundo inteiro. Então eu entrei na casa chamando por ele. Valdo! Oswaldo! Ele estava no sofá. Estava sentado torto, a perna esticada em cima de uma cadeira,
O cheiro na casa estava mais forte. Não era sujeira, era uma presença, a presença de algo ou de alguém. Daquele tipo de presença que não se vê, mas que ocupa espaço. Você voltou, ele falou sem me olhar. Eu vim ver, Oswaldo, como você tá. Ele riu, um riso curto, seco. Veio ver como eu tô. Eu tô pagando, Pereira. Eu tô pagando. A perna dele estava ainda pior. A pele, além de escura, parecia rachada como barro seco. Não havia uma ferida aberta. Não tinha pus. Não tinha nada que explicasse aquilo. Só aquela aparência de coisa que estava sendo tomada aos poucos. Ô, Oswaldo, eu tô vendo a sua perna. E aí? O médico, ele vem hoje de novo para ver a sua perna? O médico não está resolvendo isso. O médico não vai conseguir. Ele não vai conseguir resolver isso. Eu sei. Foi o que eu falei. Eu sei, sentei ao lado dele. Pela primeira vez ele não reclamou da minha presença. Ficamos em silêncio um tempo. Pereira, ele me chamou baixo. Você lembra do velho Benedito? Lembrei. Todo mundo lembrava. O velho Benedito, homem antigo, rezador, era conhecedor de todas essas coisas que a gente não aprende em livro. Mas que pena, Oswaldo, o velho Benedito morreu faz tempo, eu respondi. A filha dele não, disse o Oswaldo. Ela se chama Célia, Dona Célia. Meu estômago apertou. Você não vai... Vou, ele me cortou na hora. Eu vou até lá, ou isso aqui vai me levar de vez, cara. Isso aqui vai me levar de vez. Saímos no começo da tarde. Eu, ajudando o Oswaldo de novo, eu coloquei assim os braços dele na volta do meu pescoço. A gente não tinha uma condução. Eu fui carregando o Oswaldo. O sol estava forte, mas o corpo dele continuava frio. Gente na rua olhava, cochichava. O Oswaldo, que sempre encarou todo mundo, agora andava de cabeça baixa. A casa da Dona Célia ficava no fim, bem no fim assim de uma rua, na periferia da cidade. Quase já na zona rural, assim, entrando no mato. Era uma casa simples, mas bem cuidada. Quando batemos palma, ela atendeu como se já estivesse esperando. Pode entrar, disse ela. Pode entrar. Ela olhou então direto para a perna do Oswaldo e nem perguntou nada. Isso aí foi na encruzilhada, né? O Oswaldo não respondeu. Ele começou a chorar. Um choro feio, sem orgulho, sem pose. É que eu não acredito nessas coisas, Dona Célia. Eu não acredito, disse ele entre soluços. Eu não acredito nessas coisas. A Dona Célia suspirou fundo. Meu filho, entenda uma coisa. Esse tipo de coisa não precisa de crença, não. Esse tipo de coisa precisa de respeito. Então ela mandou o Oswaldo se sentar numa cadeira baixa, acendeu uma vela branca, só uma. O silêncio ali dentro era diferente, não era pesado, era atento. O que você fez? Ela perguntou. E ele contou tudo. Contou do palavrão ou dos palavrões, dos chutes, das risadas, das zombarias. E como eu estava junto, eu reforçava. Eu achava que a gente não podia esconder nada da Dona Célia. Eu via a cara dele se desmontar enquanto eu falava. Não estava contando para se livrar. Ele estava contando porque doía para ele guardar, sem contar o medo do que pudesse acontecer. Quando terminou, a Dona Célia ficou calada assim um tempo e depois se pronunciou. Sabe o que é, Oswaldo? Você não ofendeu
entidade nenhuma. Você ofendeu o trabalho de alguém. Você ofendeu a fé de alguém. Você ofendeu a dor de alguém. E agora tem como desfazer isso, dona Célia? Ele perguntou, quase que implorando. Ela olhou para a perna dele. Tem como tentar, ela respondeu. Mas você precisa entender uma coisa antes. Ela se aproximou dele e falou baixo e firme. Pedido de desculpa não é botão, não. Não é quando a dor aperta que você vai lá e aperta aquele botãozinho. Não é assim que funciona. Eu peço desculpa, eu peço perdão, eu peço o que for necessário. Eu peço agora. Ela balançou a cabeça. Não é pedido que você vai fazer para mim. Não é para mim que você tem que pedir absolutamente nada. Então a dona Célia passou toda a instrução para nós dois. Pediu que nós deveríamos ir numa sexta-feira de noite, lua cheia novamente. Tal qual como aconteceu no dia, tinha que ser numa sexta-feira, lua cheia de noite, na encruzilhada, no mesmo horário. E ali deveríamos fazer tudo que ela instruiu. Tivemos que esperar a noite de sexta-feira da lua cheia. Quando nós saímos da casa do Oswaldo, ele tremia. Ai, eu tô sofrendo demais, eu tô sofrendo muito. Ô Dionísio Pereira, eu tô sofrendo muito, Pereira. Eu acho que eu não vou aguentar. Eu tô quase pedindo já pra amputar a minha perna. Se a gente parar pra observar, minha perna tá apodrecendo. Ela tá apodrecendo. Você aguenta sim, Oswaldo. Você vai aguentar. E quando eu falei assim, não falei por mim. Eu falei muito mais por ele. Naquela noite de sexta-feira, lua cheia, o céu estava limpo. Limpo demais. A lua parecia maior. Caminhamos em silêncio. Quando nós chegamos perto da encruzilhada, o cheiro veio antes da visão. Só nós dois. As velas estavam lá de novo, arrumadas, acesas. Impressionante. Parecia o mesmo despacho. Mas não é possível. Alguém teria repetido? Eu até estranhei. Oswaldo, mas está tudo igual. Será que repetiram o despacho? Não, você não prestou atenção. A dona Célia falou que a gente ia encontrar tudo igual. É por isso que a gente tinha que vir uma sexta-feira, lua cheia, no mesmo horário, a gente ia encontrar tudo igual tava. Você não prestou atenção nessa parte. Foi quando o Oswaldo, com sacrifício, porque ele doía muito. Ele não conseguia dobrar a perna, mas ele dobrou e caiu de joelhos na hora. Eu sabia que estava doendo. E aí ele disse, chorando, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu me ajoelhei também. Essa era a instrução da dona Célia. O vento começou a girar devagar. Não era vento comum. Era um redemoinho baixo rodando em volta dele, especialmente em volta do Oswaldo. Pede, eu falei para ele, pede. A dona Célia tinha instruído como ele deveria falar. Me perdoa. Me perdoa, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu tô pedindo perdão. Tô implorando perdão. Nada aconteceu. Fala de novo, eu sussurrei. Fala com calma. Vê se você consegue controlar a emoção e não chorar. Fala sério. Fala direito. Fala como homem.
Me perdoa. Por favor. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Me perdoa. Me perdoa. Ele respirou fundo. A voz saiu diferente e ele prosseguiu sem que eu pedisse dessa vez. Eu fui um ignorante. Estúpido, eu fui maldoso. Eu ri da fé de outras pessoas. Eu achei que eu era melhor do que todo mundo. Foi a forma como eu fui educado. Eu não quero justificar, mas foi assim que eu aprendi. Quando ele falou assim, a vela mais próxima estalou. É por isso que hoje eu estou aqui implorando o perdão. Eu aprendi. Se era para eu aprender, eu quero admitir que a lição foi aprendida por mim. De repente o redemoinho parou. Uma das velas se apagou sozinha. A perna dele queimou forte, tanto é que ele sentiu... Ai, a minha perna queimou forte. Ai, doeu. Eu segurei, inclusive, o Oswaldo para ele não cair. Quando tudo cessou, todas as velas estavam apagadas. O despacho intacto. Acabou? O Oswaldo perguntou ofegante. Acabou? Eu não respondi, porque algo dentro de mim dizia: nem toda conta é quitada de uma vez. Então, voltamos em silêncio. No caminho, ele mancou menos, mas mancou. A perna ainda estava escura, mas o frio daquela perna, o gelo daquela perna havia diminuído. Pereira, ele falou, cansado já. Se eu conseguir sair dessa, eu nunca mais abuso de nada, Pereira, nunca mais. Eu acreditei. Ele estava falando sério. Mas a estrada ainda não tinha dito a última palavra. Nos dias que se seguiram, o Oswaldo foi melhorando, aos poucos. Não foi um milagre. Não foi trégua. A perna ainda estava escura, mas já não ardia como antes. O frio, o gelo da perna foi indo embora aos poucos. O médico, que considerava a amputação, disse que a perna estava reagindo, a circulação estava reagindo, que alguma coisa estava acontecendo. E nós sabíamos o que estava acontecendo. Ele voltou a ficar de pé, a dar alguns passos. Até arriscava sair da porta para fora da sua casa devagar, sempre com a cabeça baixa, mas conseguia sair. Não sentava mais na porta para rir do movimento das pessoas. Agora ele só observava. A cidade percebeu a mudança no Oswaldo. O médico foi fazer mais uma avaliação. Ele falava em gangrena, em apodrecimento de células. Mas agora, médico, se mostrou surpreso. É impressionante, mas a perna está recuperando toda a circulação. Os vasos que estavam obstruídos, destruídos, voltaram a irrigar sangue. Ainda bem, rapaz. Eu não sei explicar o que está acontecendo não, Oswaldo, mas está acontecendo. Oswaldo me olhou nesse dia e nós entendemos que alguma coisa estava acontecendo mesmo. Se a perna direita do Oswaldo demonstrava uma recuperação importante, outras coisas começaram a acontecer. O Oswaldo começou a ter sonhos. E sempre o sonho se repetia. A encruzilhada vazia, sem vela, sem oferenda. Ele descrevia para mim o sonho. Era ele parado com a perna afundando no chão, como se a terra estivesse mole demais ali para sustentar quem pisasse. E principalmente quem pisasse sem permissão.
Acordava suado e respirando pesado. Nunca contou para ninguém. Apenas contava para mim. E ele me pedia segredo. Durante o dia, um silêncio estranho passou a acompanhá-lo. Ele parava no meio da frase quando estava falando, esquecia palavras simples. Acabava tendo lapsos de memória. Às vezes, parece que faltava um pedaço do raciocínio. Ele me falou uma certa tarde. Às vezes parece que falta até um pedaço de mim, sabia, Pereira? Quando chegou aquela sexta-feira, no mesmo horário de sempre, ele me chamou. Pereira, você vai me entender. Eu quero ir lá de novo. Lá na encruzilhada. Calma, Oswaldo. A gente não pode ir lá de novo. A dona Célia pediu que fôssemos aquele dia. Nós já fomos. Eu sei, mas... Me entenda, eu preciso ir lá de novo. Mas por quê? Depois eu te explico. Você pode ir comigo? Eu sou outra pessoa agora. Eu vou lá com muito respeito. Eu vou lá. Eu preciso ir, você precisa ir comigo. Vamos. Bem, fomos. Sem vela, sem pedido, só respeito de fato. A encruzilhada estava limpa, nenhum cheiro, nenhum vento, mas o chão parecia mais escuro. Não havia também despacho nesse dia. O Oswaldo tirou o chapéu, como ele vinha fazendo, e disse, exatamente parado ali na encruzilhada. Ele falou, eu não vim pedir nada. Eu só vim aprender a ficar pequeno. Mas eu não vim pedir nada. O silêncio respondeu. Quando voltamos da encruzilhada naquela noite, eu notei que ele estava mancando mais do que estava mancando antes. Só que o Oswaldo não reclamou. Ele não perguntou, não questionou. Ele só aceitou. Naquela noite, a perna do Oswaldo começou a endurecer. Diga-se de passagem, um bom médico que havia lá, que fazia o atendimento do Oswaldo, não entendeu nada. Porque a perna estava melhorando, de repente houve uma espécie de uma regressão. A perna do Oswaldo começou a endurecer. Começou a ficar dura a perna dele. Aquele médico não entendeu, o segundo médico também não, e nem o terceiro. Porque não havia infecção, não havia causa. A perna do Oswaldo simplesmente endureceu, parou. Não doía, não reagia, não obedecia. Mas ele já não conseguia dobrar mais o joelho. Era como se o corpo tivesse desistido de uma parte dele. Ouvi um dos médicos falando no corredor. Por mim eu amputaria a perna dele. Pela situação da perna, está perdendo de novo a temperatura, a perna dele endureceu. Um outro concordou e disse, se não amputarmos, corre o risco dele morrer. A amputação da perna do Oswaldo se fez necessária. Eu fui visitá-lo depois da cirurgia. Ele estava calmo, triste, mas calmo. Um homem menor, porém mais inteiro do que antes. Eu pensei que eu fosse morrer, sabe, Pereira? Mas eu aprendi que viver assim também é lição. Ficou na cidade, não fugiu, não reclamou. Passou a andar inicialmente com uma muleta, depois recebeu do próprio governo uma prótese simples. Nunca mais eu vi o Oswaldo levantar a voz. Nunca mais o Oswaldo chutou absolutamente nada pelo caminho. E toda sexta-feira, no mesmo horário, ele ia até a encruzilhada, parava, tirava o chapéu, fazia uma oração em silêncio e seguia. Nunca levou nada à encruzilhada, nem nunca pediu absolutamente nada. Porque tem coisa que quando se quebra, não se conserta, se respeita.
Tais fatos se deram no longínquo ano de 1988. Já faz tanto tempo, são 38 anos. Eu continuo amigo do Oswaldo. Ele hoje tem filhos, 4 ao todo, e um deles, inclusive, é médico. E acabou dando para o Oswaldo uma prótese hoje muito melhor. Ele tem o que se pode chamar de uma vida praticamente normal. Mas de vez em quando nós nos encontramos por um jogo de truco. O Zé, aquele mesmo Zé, participa, outros amigos que se mudaram para a nossa cidade. Lamentavelmente, nem todos os que jogavam truco conosco permaneceram vivos. Mas a turma é grande ainda. E antes do jogo de truco, às vezes, eu e o Oswaldo tocamos no assunto. E ele simplesmente termina o assunto dizendo que a lição que ficou é que ele aprendeu a respeitar. Seja qual for a religião, qualquer uma que seja, ele respeita, ele não discute, ele não questiona. Porque ele chamava antes uma pessoa que tivesse uma fé ignorante. Esse cara é ignorante, como é que ele pode acreditar nisso? Hoje ele não discute, ele respeita. Democraticamente ele entende que cada um tem a sua própria fé e tem que ser respeitado assim. No que eu estou de pleno acordo com ele. Antes de eu escrever, eu conversei com ele. Eu falei para ele: Oswaldo, eu estou querendo escrever para o Paulinho Boa Pessoa através de um canal que ele mantém no YouTube. Ele aproveitou para conhecer também o seu canal e disse que seria muito legal que eu escrevesse. Afinal de contas, poderia servir de lição para muitas outras pessoas. É por isso que no final da minha história, que na verdade eu narro a história do Oswaldo, eu gostaria de ler o teu comentário. Manda o teu comentário sempre com respeito, por favor. E respeito é tudo, é bom e o espiritual gosta. Na estrada de terra eu vi o luar e um homem zombado que não sabia chutou vela, riu do vento, mas o silêncio respondeu com agonia, porque a fé não cobra a voz, mas castiga o coração. Quem ri do que não entende dorme ao lado da perdição. Nem toda fé se pede, alguma só se respeita. Quem chuta o chão do mistério carrega a sombra perfeita. Nem toda reza é medo, nem todo medo é fraqueza. Tem coisa que a lua vê e cala com delicadeza. O vento soprou cera fria, a estrada ficou muda e vazia. O riso virou arrependimento e o tempo uma penitência tardia. E a lição ficou pra sempre gravada na lua cheia. Quem desafia o invisível anda com alma alheia. Nem toda fé se pede, alguma só se respeita. Quem chuta o chão do mistério carrega a sombra perfeita. De lá na encruzilhada do destino, um pedido ecoou no vento fino. Eu aprendi, perdoa meu erro. Não quero milagre, só alívio sincero. Na sexta de lua cheia ainda passa um peregrino. Tira o chapéu, faz silêncio e entende o que é divino.